né? Vamos ficar em pé, vamos ler esse texto de Juízes, capítulo 11, versículo 29 até o 40. Juízes, na minha página, na minha Bíblia, está na página 295. Juízes 11, do 29 ao 40. A palavra de Deus diz assim, Juízes 11, do 29 ao 40. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregarem os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Nínite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas, gritou: ai, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté, o Gileade. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai, para entender melhor a Tua palavra. Amém. A nossa mente e o nosso coração são sempre, ó Deus, tendenciosos. A gente sempre vai buscar um caminho mais fácil, um caminho que aprove os nossos passos, que aprove as nossas decisões, porque o nosso coração é enganoso. Mas nós clamamos que o Senhor venha trazer a Tua palavra, que é a espada de 2 gumes, que pode discernir até aquelas coisas que estão escondidas da gente mesmo. E mostra para nós, ó Pai, o que nós temos que nos arrepender, o que nós temos que mudar, amém, o que é necessário acrescentar nas nossas vidas. Amém. Revela para nós com clareza a Tua vontade, a Tua palavra, e que Satanás e seus demônios não tenham nenhum poder, nenhuma intromissão nesse culto agora, em nome de Jesus. Amém. Receba o nosso culto, ó Pai, receba a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém, amém Senhor Deus. Poderia sentar, meus irmãos. Quando eu comecei a falar desse herói que é Jefté, e eu não sei se você entendeu porque que eu chamo ele de herói, mas todos os juízes, todos os grandes líderes dessa época de Israel, há quase 2.500, 3.000 anos atrás, todos eles eram grandes guerreiros, em alguma medida. Eles eram grandes líderes. Todos eles já eram, em algum sentido, pessoas ou quase todos eles, pessoas com uma certa capacidade de liderança. Mas todos eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para cumprirem a sua tarefa. Veja, quando a gente olha para ele, eu falei da outra vez, ele, Jefté, ele era um guerreiro corajoso, um diplomata experiente, um homem humilde, um líder impressionante, um servo ungido pelo Espírito Santo de Deus, um homem, sem sombra de dúvida, diferente da maioria. Mas ele também é um homem que ofereceu um voto pagão, né? Ofereceu um sacrifício, um culto errado, né? Um fogo estranho, né? Para Deus. Ele ofereceu algo que era pecado para Deus. Eu falei isso semana passada, retrasada, para os irmãos. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, o que faz isso alertar ainda mais a gente.
Porque hoje no Brasil e em muitos locais do mundo, a gente acha que nós estamos tendo um avivamento. Nós achamos muitas vezes que porque nós adentramos num local, chegamos até um espaço que tenha demonstrações sobrenaturais, ali nós temos avivamento. Bom, é possível que tenha. O Espírito Santo vem quando Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não depende da gente. Ele não marca a hora com base na nossa agenda, Ele marca a hora com base na agenda dEle. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a nossa santidade, não tem a ver com a nossa procura. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, a nossa busca por santidade, a nossa busca pelo Espírito Santo de Deus, essa expectativa pela ação de Deus, tudo isso Deus honra. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo. Hebreus capítulo 11 diz que Deus se agrada daqueles que o procuram com fé. Ele se agrada desses que o procuram com fé, que tem expectativa que Ele vai agir. Mas Ele não se dobra à nossa agenda. E diante disso, quando a gente vê Jefté tendo uma experiência com o poder do Espírito Santo vindo sobre ele, e que por causa disso ele tem vitória, a gente acha então que ele é um exemplo em todos os sentidos. Mas ele oferece um pecado a Deus. Então parece que ele tem uma experiência com o poder de Deus, mas não com o próprio Deus. Parece que ele tem uma experiência com o sobrenatural, mas não com a palavra de Deus. Não com a vontade de Deus claramente exposta a ele. Parece que ele se dobra diante do sobrenatural, mas não diante do Deus que realizou o sobrenatural. É muito parecido com a gente hoje. E não é estranho que seja parecido com a gente. Nós não mudamos nada. Nós somos de diferentes culturas, diferentes épocas. Nós pegamos a humanidade, 10 mil anos de humanidade ou mais, né? Nós somos a mesma coisa. Lá de Adão até hoje, nós somos a mesma coisa. Nós somos orgulhosos, nós somos facilmente impressionáveis, nós somos facilmente guiados, levados, influenciados. Nós nos entregamos muito fácil. Nós mudamos de ideia muito fácil. Nós somos teimosos em coisas que nós não deveríamos ser. Nós somos muito parecidos. Ele, Jefté, apesar da experiência com Deus, era uma pessoa rasa no seu relacionamento com Deus. Aí há 3 semanas atrás eu disse 3 princípios gerais que a gente precisa prestar atenção nesse texto antes de entrar propriamente dito no texto. Falei 3 coisas. Primeiro, eu falei que o Espírito Santo vir com poder sobre alguém, sem essa pessoa se comprometer com os caminhos dele, não garante que essa pessoa vai acertar amanhã. Olha a experiência de Jefté. Teve o poder do Espírito Santo vindo sobre ele. Ninguém negaria isso. Nem lá atrás, nem hoje. Nem a igreja pentecostal, nem a igreja tradicional. Ninguém negaria isso. Mas isso não garantiu que no dia seguinte ele acertasse. Então, o Espírito Santo vir com poder sobre alguém, sem essa pessoa se comprometer com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, não garante que ela vai acertar amanhã. Segundo princípio que eu falei é que ser zeloso com as coisas religiosas, sem ser coerente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, não garante que você vai ser abençoado. Então você ser certinho, santarrão, você ser mais entregue às coisas de Deus, à espiritualidade, à religiosidade, à igreja, do que os outros, você se esforçar para parecer ser bom, mas sem ser coerente com a palavra exposta, clara de Deus, não significa que você vai ser abençoado. Isso acontece com ele. Ele conhece um pouco a palavra de Deus, ele é zeloso em vários sentidos, quer dizer, ele vai à frente de um exército que tinha acabado de negar ele. Eu não sei se vocês se lembram disso, ele é filho bastardo, né? Ele é filho de uma prostituta com um israelita. E mesmo assim chamam ele para ser líder. E ele vai, e ele é humilde diante disso, e diante disso ele mostra o conhecimento da palavra de Deus, da história do povo de Deus. Então ele é zeloso, mesmo sendo uma pessoa, em muitos sentidos, sendo rejeitada pelo povo, em outro momento. Mas isso não garante que ele seria abençoado, porque ele não foi coerente com a palavra de Deus. Terceiro princípio que eu falei semana retrasada é que o fato do Senhor usar você, veja bem, entenda bem isso.
o fato do Espírito Santo, através da sua vida, agir na vida do outro, agir na história, intervir na nossa realidade, o fato do Espírito Santo nos usar, de forma alguma, jamais justifica os teus erros. O fato do Espírito Santo me usar jamais vai significou ou significa agora que ele justifica os meus erros. Veja, olha a história de Jefté. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele, deu vitória para ele, mas não justificou o erro dele. O culto errado que ele entregou para Deus, o pecado que ele entregou como culto a Deus, não foi aceito diante de Deus. Então, essas três coisas são princípios gerais que a gente deveria aplicar, então, à nossa realidade hoje. 2 semanas atrás eu falei sobre as três. Mas hoje eu queria falar, então, propriamente dito, sobre o que esse texto traz como mensagem central. Qual que é a verdade, a doutrina central que esse texto traz? Essa, inclusive, só fazendo um parênteses, é o grande problema das igrejas hoje, independente de qual denominação. E muitas vezes até da gente olhar para um texto e não buscar saber o que o texto está dizendo. A gente busca dentro da gente mesmo um sentimento, uma coisinha, um comichão dentro da gente. O que é que eu estou sentindo? Não é essa a forma da gente ler texto nenhum. O texto tem que ser lido com base nele mesmo. A palavra de Deus, acima de tudo, tem que ser lida a partir dela mesmo. Qual que é a verdade que esse texto está nos dizendo? Ele traz algumas, mas a verdade central, creio eu, é essa, que uma espiritualidade, e lembrando que para nós, já estudamos sobre isso, espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica, é ser guiado, ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Espiritualidade não é, de forma alguma, a mesma coisa que sobrenaturalidade. Sobrenatural, Satanás também é. Então, espiritual não tem a ver necessariamente com o sobrenatural. Pode ter, Deus pode fazer o sobrenatural, mas Satanás também pode. Então o que é a espiritualidade? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Espiritualidade bíblica. O que é a espiritualidade no geral? Ser guiado por um espírito qualquer, por uma realidade religiosa qualquer, por uma filosofia qualquer. Aí sim, tem várias espiritualidades. Mas a espiritualidade bíblica é ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, uma espiritualidade que não é baseada no relacionamento íntimo com Deus e sua palavra, sempre vai produzir em nós uma mentalidade confusa e resultados destrutivos. O que esse texto está mostrando para nós é que quando a nossa espiritualidade não é construída, não tem o seu fundamento no relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, ela sempre vai produzir em nós confusão na nossa mente e destruição na nossa vida. Sempre. Então vamos ver essas duas verdades esmiuçadas, trabalhadas melhor. Primeiro, quando nossa espiritualidade não é baseada no relacionamento íntimo com Deus e sua palavra, ela produz uma mentalidade confusa. Olha a experiência de Jefté, que a gente já descreveu um pouco. Ele tem uma experiência com o poder do Espírito Santo de Deus, que para mim, olhando vocês aqui, olhando a minha própria vida, parece que a maior parte de nós, se não todos, não tivemos ainda. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele, de tal forma que todo um povo reconheceu que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Toda a história reconheceu que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, ele teve essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas porque ele não tinha intimidade com Deus, e nem com a palavra de Deus, mesmo conhecendo um pouco da palavra de Deus, isso torna ele uma pessoa confusa no jeito de mostrar a sua espiritualidade. Como é que eu sei isso? Porque quando ele vai conversar com Deus, aliás, o único momento que ele diz que ele conversa com Deus é esse momento, ele oferece a Deus um pecado como culto a Deus. Já foi falado anos atrás que se a gente não tem culto na vida lá fora, a gente não vai ter vida no culto aqui dentro. Mas o problema é muito mais sério do que isso. É muito mais sério do que simplesmente nós sermos honestos no culto. Mas é mais sério porque nós estamos falando mais do que sermos honestos no culto.
Nós estamos falando acerca do que é que Deus nos pede como culto. Veja, Ele não se dobra à nossa agenda, mas Ele também não se dobra às nossas preferências. Deus é Deus, antes da história. Eu lendo um livro do Jonathan Edwards agora, um teólogo de mais de 200 anos atrás. Não tem problema ele ser antigo, porque ele está lendo uma palavra que é a mesma que a gente lê e que tem mais de 2000 anos. Então ele também está lendo uma palavra que é antiga para ele. E ele refletindo sobre isso, ele primeiro tenta debater com filósofos e mostrar como que Deus, sem usar a palavra de Deus no primeiro momento, só usando a ideia da existência de Deus, tem que ser muito mais acima em consideração do que nós temos numa consideração um pelos outros, ou na consideração por nós mesmos. Porque se existe uma entidade, se existe um ser acima de tudo e de todos, que criou tudo e todos, e que está além da história, essa pessoa, esse ser, merece ser considerado muito acima da gente. Mas será que é assim que Jefté olha para Deus? Será que quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, será que ele entende quem é que ele está recebendo? Porque ele conhece um pouco da história de Israel, ele conhece um pouco da palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas será que ele se dobra a realmente perguntar o que esse Deus, o que o soberano de Israel aceita como culto? A resposta, a partir da experiência de Jefté, é não. Ele não para prestar atenção no que esse Deus, que merece toda e acima de toda consideração, merece o nosso respeito, ele não pergunta para esse Deus o que Deus recebe. Ele oferece qualquer coisa para Deus. Outras pessoas mostram para a gente outros caminhos. Davi, que de forma alguma era um santo, em outro momento, ele concede, aí dois homens resolvem ir pegar uma água para ele, dois dos heróis do batalhão dele, e trazem aquela água para ele beber, e quando dão para ele, Davi joga no chão. Ele fala, de forma alguma eu vou fazer isso, porque ele valoriza, ele considera aquelas pessoas. Em outro momento, ele mostra esse nível de consideração por Deus, e ele fala que ele quer comprar um lote, um pedaço de terra, para construir um templo para Deus. E ele chega até um local, o local onde ele tinha visto um anjo. E ele vai comprar aquele local e a pessoa, de forma alguma, eu dou esse local para você. E ele fala, não, porque para Deus eu não vou entregar um sacrifício que não me custe nada. Ele para pensar, ele para questionar, ele para avaliar o que é que ele está entregando a Deus. Sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. Davi, em outro momento, pega a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus no meio do povo, e faz uma festa com aquilo, e faz um churrascão para o povo inteiro, e leva todo mundo, ele mesmo dança, mostra a alegria como rei, e ele vai na frente da arca, mas leva a arca de uma forma errada. Em algum momento, a arca vai cair da carroça, e alguém tenta segurar, e a pessoa é morta na hora. Por que ela é morta na hora? Porque por mais sinceros e honestos que eles estivessem tentando ser no seu culto em adoração a Deus, eles estavam entregando para Deus algo que Deus não autorizou, não pediu a eles. Davi manda aquela arca para outro local. A arca abençoa a casa daquela pessoa. 3 meses depois ele manda buscar de novo a arca. Mas ele fez a tarefa de casa. Qual foi a tarefa que Davi fez? Pegou a palavra de Deus e foi estudar a palavra de Deus para ver como que poderia transferir a arca de um local para o outro. Como que ele poderia prestar um culto a Deus de forma aceitável. Veja, quando nós não nos preocupamos em produzir um culto que seja aceitável a Deus, o que acontece com a gente é a produção de uma confusão na nossa espiritualidade. A gente começa a produzir teologia com base na nossa experiência. Todo mundo oferece voto aqui. Qual que é o problema em eu não poder oferecer? Também tem outros povos aqui que oferecem sacrifícios humanos. Isso aconteceu só lá atrás na história. Lá em Florianópolis, a gente tem alguns amigos que tem, um deles alugou um lote para a igreja. Quando eles foram mexer no lote, acharam ossadas de homens, de mulheres, de crianças espalhados pelo lote. Sacrifícios humanos que foram feitos lá em Florianópolis. Agora, a gente não está falando de séculos atrás, milênios atrás. Então ele, Jefté, olha para isso e fala,
Uai, eu também posso fazer esse negócio. E outra, que culto mais intenso que é esse? Quer dizer, que intensidade que eu estou dando para Deus? Deus vai aceitar, é lógico. Quer dizer, enquanto uns vêm oferecer cabrito, ovelha, a vaca, eu vou oferecer um ser humano. E outra, não vou nem escolher, vou deixar Deus escolher quem ele mata. Não é legal? Não é mais intenso? Então, em vez de eu chamar a igreja só de igreja, vamos dar um outro nome mais legal para ela. Ao invés da gente adorar a Deus do jeito que a palavra de Deus orienta, vamos criar um negócio mais substantivo, um negócio que brilha mais, um negócio que chama mais atenção. Por que pregar só o evangelho? Vamos colocar uma música que chama a atenção, vamos fazer uma balada gospel. Veja, se por um lado, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente tem a história de homens que adaptaram, contextualizaram o jeito de apresentar a mensagem, para que a mensagem chegasse no coração de todos. Por outro lado, a gente tem do começo ao fim da palavra de Deus uma coerência acerca do que Deus aceita e do que Deus não aceita. Por exemplo, não existe uma narrativa sequer em toda a palavra de Deus em que a pregação da palavra, a exposição da palavra, o ensino da palavra, a centralidade da palavra não seja apresentada junto com o poder de Deus. Não existe. Todos os locais onde nós temos avivamentos, que eles são descritos, que eles são demonstrados, ali em Esdras e Neemias, quando nós vemos ali no Novo Testamento o livro de Atos, mesmo a caminhada de Jesus, quando nós vemos todos esses momentos, a palavra de Deus está no centro. Quando a palavra de Deus não está no centro, então é um avivamento que vem de Deus. Segunda coisa, por exemplo, toda vez que a gente vê um Espírito Santo de Deus, não outro Espírito, toda vez que a gente vê um sobrenatural de Deus vindo, não outro sobrenatural, sempre, não uma vez ou outra, não a maioria das vezes, mas sempre, nós vemos mudança de vida, transformação de comportamento, transformação da sociedade de volta, sempre. Como que nós temos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, e entre os evangélicos nós achamos alguns dos políticos mais corruptos, algumas das igrejas mais pilantras, alguns dos ladrões mais conhecidos? Por quê? Porque não é avivamento, porque não é a palavra de Deus que está sendo pregada ali. Então, toda a espiritualidade que não se mantém focada no relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, gera confusão. E isso não é estranho, na verdade, a história do homem. Por quê? Porque o pecado é sempre emburrecedor. O pecado sempre embrutece a gente. O pecado torna a gente sempre mais lento em identificar caminhos que são mais lógicos, caminhos que são mais verdadeiros. O pecado faz a gente, ao invés de trazer uma palavra mansa quando o outro está nervoso, fazer a gente demonstrar mais braveza quando o outro está nervoso. Aí quebra o casamento, aí quebra a relação, aí quebra a empresa, aí se perde o emprego. Veja, o pecado faz com a gente pegar o dinheiro que é tão caro, né? O dinheiro que é tão importante para a nossa vida, ao invés da gente pegar o dinheiro e usar para o nosso benefício, nós usamos o dinheiro para o benefício dele mesmo e transformamos o dinheiro em Deus. Nós ou nos tornamos avarentos, ou nos tornamos pessoas que gastam sem noção, gastam sem fazer conta, porque queremos mostrar para os outros que temos tudo e todos se dobram diante de nós. Veja, o pecado faz com que a gente se torne cada vez mais lentos no nosso processo mental de avaliar o que é bom e o que é ruim. Isso é o pecado. Pecado é pecado, não é porque Deus é caprichoso. O pecado é pecado porque ele estraga as relações, ele estraga os relacionamentos, porque ele estraga a nossa relação com a gente mesmo. Quanto mais eu percebo uma espiritualidade confusa, ou mesmo que eu não perceba que ela está confusa, mas quanto mais eu me percebo fragmentado, quanto mais eu me percebo, parece que não sei qual que é a direção que eu vou amanhã, perdido, e eu olho no espelho, quanto mais eu me sinto assim, pode ir atrás. Possivelmente, provavelmente, há pecado na minha vida que tem que ser resolvido. Há pecados que são claramente expostos, que todo mundo percebe, eu percebo. Há pecados que a gente não percebe com clareza. Há pecados
que todo mundo consegue apontar e falar, isso aqui eu sei que é pecado. Há pecados que outros podem falar, não, isso aí é uma ótima forma da gente mostrar que nós somos religiosos. Sacrificar desse jeito aí, todo mundo vai achar um cultão legal, todo mundo vai ficar impactado. Imagina, ou se você consegue imaginar, porque eu não consigo, na verdade. Imagina você chegando na sua casa e para adorar o Deus que te livrou de uma batalha, você sacrifica a sua filha amada. Você consegue imaginar isso? Esse é o nível de confusão que o pecado causa em nós. Esse nível de confusão faz com que a gente sacrifique a nossa família, o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa saúde, as nossas relações, faz com que a gente sacrifique o bom senso, faz com que a gente sacrifique a nossa inteligência, por causa de homens e mulheres que vêm e colocam para nós uma espiritualidade que não é baseada nem no conhecimento de Deus e nem no conhecimento da palavra de Deus. Então, primeira coisa, que toda espiritualidade que não é baseada no relacionamento íntimo com Deus e sua palavra produz em nós confusão, como produziu em Jefté. Segunda coisa, que toda espiritualidade que não é baseada no relacionamento íntimo com Deus e com a palavra de Deus produz em nós destruição. Quer dizer, não é só que um pecado específico vai destruir a nossa vida. É que o próprio pecado de não termos uma relação séria, profunda com Deus e com a palavra de Deus, naturalmente automaticamente produz, gera em nossas relações destruição. Pois olha que na vida de Jefté isso é bem claro. Por causa do voto pecaminoso que ele faz, a filha dele vai morrer. Mas não só isso. Se você olhar depois no capítulo 12, o próprio povo dele, a tribo de Efraim, vem lutar contra ele por causa de um motivo imbecil. Quer dizer, embora no texto bíblico não fala claramente, mas parece que fica nas entrelinhas que tem uma ação demoníaca, satânica, um pecado gerando a destruição entre ele, Jefté, e o próprio povo dele. E Jefté vai para cima deles, e quando eles brigam naquele dia, 42 mil pessoas morrem. 40 mais pessoas, se eu não me engano, que morreram de Covid aqui no estado de Goiás. Morrem porque o líder deles, Jefté, está andando distante de Deus. Porque o líder deles, Jefté, se num primeiro momento foi usado pelo Espírito Santo de Deus para vencer uma batalha, no segundo momento leva o povo inteiro para uma batalha que 42 mil pessoas morrem. Pecado sempre gera destruição nas nossas vidas. Quantas vezes a gente tem visto em igrejas, nas igrejas que nós fizemos parte, quantas vezes nós temos visto nas relações entre irmãos nossos, queridos, às vezes parentes nossos que nós conhecemos a história mais de perto, pessoas que seguiram ideias, doutrinas, seguiram tradições, que levaram eles a quebrar relacionamento com parte da família, com amigos, com vizinhos. Quantas vezes nós nos tornamos antipáticos às pessoas, não por causa do Evangelho, mas por causa de uma tradição que foi ensinada para nós. Ao invés da gente ser pessoas diferentes, como sal e luz que somos, nós nos tornamos esquisitos dentro da sociedade e mostramos como antipáticos às pessoas. Veja, quantas vezes a nossa espiritualidade é só uma luta para a gente mostrar que nós estamos lutando para sermos melhores, para sermos mais espirituais que os outros. Hoje à noite eu tive um sonho. Infelizmente não foi como um daqueles. Martin Luther King, né? Eu tive um sonho. Não foi um sonho daqueles também de profetas, né? Minha mãe tem esses sonhos direto, né? Ela sonha e quando ela acorda, ela conta para nós, parece que o mundo todo vai mudar a partir daquele sonho, né? Pelo menos na hora que a gente está conversando, aquele negócio é intenso. Foi um sonho. Eu sonhei que a gente estava levantando os muros da Calvário e que a gente estava crescendo como igreja no sentido de números. Eu no sonho não percebi nada espiritual, era só números. E aí a gente começou a fazer coisas que os outros começaram a copiar da gente. Eu sonhei isso, e isso foi me dando, para o meu desgosto, quando eu acordei, foi me dando um certo
gostinho de quero mais. Quem sabe semana que vem a gente toca uma música melhor. Quem sabe semana que vem a gente faz um jogo de luzes mais interessante. Quem sabe semana que vem a gente não faz um negócio mais badalado, a gente não traz um profeta e não traz alguma coisa diferente. Isso no meu sonho, hoje à noite. E eu acordei daquele sonho e triste comigo. Eu acordei triste com o meu sonho, eu acordei triste com tudo aquilo. Eu falei, será que é isso? Que o show tem que continuar? Será que o que a gente está fazendo aqui é um show um para o outro? É um teatro um para o outro? Será que é isso? Porque se for o nosso teatro, está muito aquém do que pode ser apresentado. Tem gente apresentando teatro muito melhor do que a gente. E eu falar para vocês, eu nunca fui bom de peça teatral. Nunca fui bom de atuar, nunca fui bom. Eu sempre estraguei a piada quando eu tinha que contar uma piada na frente, sempre. Eu sempre estraguei a peça, mesmo que fosse do Senhor Jesus, Natal, Eu estragava a peça. Eu nunca fui bom nesse negócio. E continuo não sendo bom nesse negócio. Será que é isso que a gente veio fazer? No meu sonho, eu acordei angustiado. Eu fui orar quando eu sonhei com isso. Não acho que o show tem que continuar. Nós não somos... que nós não estamos num showbiz, um show business. Não é o nosso negócio. Anos atrás eu vi um pastor falando, eu acho que eu comentei isso em um outro culto, ele falando que uma rede de televisão famosa tinha ido num terreiro de macumba, e quando eles chegaram lá, a ideia é eles filmarem no terreiro de macumba a cultura negra. Era a ideia deles. Mas mostrar como a cultura negra é bonita, é linda. E só entre parênteses, eu não acho que a cultura negra é aquilo dali. Eles estavam dizendo isso, que a cultura negra é aquilo dali. E aí no meio daquele negócio, o pessoal que estava filmando chegou para eles e falou, olha, o dia que a gente veio aqui para ver, tinha um pessoal entrando em transe, tinha um pessoal falando com umas línguas diferentes. Hoje não está acontecendo nada demais, vocês estão cantando as musiquinhas, mas não está acontecendo nada demais. E aí o líder falou para eles, ele falou, o negócio é o seguinte, a entidade é que decide a hora que eles vão fazer. Não é a gente. A gente vem aqui, a gente fica, toca, a gente faz os nossos negócios aqui, a gente dança, mas é ele que decide a hora que ele vai baixar. Se ele baixar, baixou. Se não baixar, não baixou. Aí o repórter falou assim, ok, mas nós temos tempo, nós estamos já 2 horas aqui, e nós temos outras coisas para filmar, não dá para fazer alguma coisa aí diferente. Ela falou, não, a gente achou que vocês queriam o negócio de verdade. Se vocês quiserem, a gente sabe imitar. A gente faz toda semana, a gente sabe imitar esse negócio. Ela falou, não, então imita um pouquinho. Aí eles começaram a imitar. Um imitou que estava em transe, outro imitou que estava falando numa língua diferente, outro imitou que estava dando uns pulos lá diferentes. E eles começaram a imitar. O cara filmou, terminou, levou embora. E esse pastor teve a conversa com o pessoal que filmou, depois eles contaram isso para ele. Se a nossa experiência como igreja local foi isso, se a nossa experiência como crente em Cristo Jesus foi isso, a gente vai imitar o que algo aconteceu, pode até realmente ter acontecido, mas aconteceu lá atrás na nossa vida, ou algo que aconteceu com o nosso parceiro aqui, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso amigo. Então a gente vai imitar eles. Essa é a proposta. Grande parte das pessoas que a gente vê falando em língua, fala não só a mesma língua, mas fala a mesma palavra, a mesma frase. Será que na língua dos anjos só tem isso para ser dito? Só a mesma, canta as névias e vai por aí vai? É só isso que tem para ser dito? Meus irmãos, tem muita coisa aí nas igrejas que não é língua, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E a palavra de Deus diz que nós temos língua assim, línguas estranhas. E diz que o Espírito Santo de Deus vem e nos dá também tradutores dessas línguas. E diz que tem profetas. Mas quantas profetadas nós já recebemos? Nós todos, se não todos, pelo menos boa parte de nós aqui. Quantas vezes nós vimos homens e mulheres falando que era Deus que estava falando e não era nada. E não era Deus porque não se cumpriu, porque não tinha a ver com a palavra de Deus. Então, se nós queremos uma espiritualidade
que não é baseada no relacionamento profundo com Deus e no aprofundamento contínuo e constante e sério com a palavra de Deus, significa que nós estamos optando por um caminho destrutivo. Destrutivo. Mais de 20 anos atrás, eu estava trabalhando numa favela de Heliópolis, lá em São Paulo, e eu lembro de um dos barracos que eu entrava, e eu conto essa história de vez em quando, porque foi muito marcante. Nós voltamos várias semanas naquele barraco, e sempre tinha mais uma pessoa, e a gente sentava, eu abria um livro que a gente ia ensinar a palavra de Deus, abria a palavra de Deus, a mulher estava sóbria, era 10 horas da manhã do domingo, quando eu começava a falar, o cheiro de álcool subia dela, ela estava sóbria até aquele momento, o cheiro de álcool subia dela, exalava do hálito dela, e ela ficava bêbada na minha frente. Primeira vez que aconteceu, eu tive, na hora, uma iluminação do Espírito Santo. É o demônio. E eu falei para a menina que estava do meu lado, ora, eu não vou parar de falar a palavra de Deus. E eu dava um ensino para ela. Durante 1 hora, eu ensinava a palavra de Deus para aquela menina endemoniada na minha frente. A avó dela caía no barraco do lado. Caía e ficava fazendo barulho. Caía endemoniada no barraco do lado. Por 1 mês, ou mais um pouco, todos os domingos eu voltava ali, e durante a semana o pessoal visitava ela. Teve um dia que ela veio para o culto, sentou bem na frente, no segundo fileira de banco. A hora que ela sentou, o Espírito de Deus disse para mim que ela estava endemoniada. E a hora que ela foi falar alguma coisa, eu já mandei ela calar a boca em nome de Jesus, ninguém entendeu nada, né? Imagina uma igreja batista tradicional, eu falei, cala a boca em nome de Jesus, ela ficou calada, preguei a palavra por 1 hora, vê que a tradição de pregar 1 hora é antiga, né? Por 1 hora, ao final ela se converteu. Nunca mais nós vimos o demônio entrar na casa daquela família. Meus irmãos, eu não estou falando que a gente não poderia ir ali e colocar a mão na cabeça dela, expulsar, não poderia fazer jejum e oração, levar um profeta, levar uma pessoa que tem experiência. Eu acredito que Deus dá dons diferentes para nós. Mas há uma mentira sendo pregada no meio no nosso meio, no meio da igreja como um todo. Que a palavra de Deus não precisa ser entendida com profundidade. Que é algo sobrenatural que simplesmente vai vir e vai mudar a gente. Quando a própria palavra de Deus diz que é a palavra que transforma a nossa mente, que nós temos que ser transformados pela renovação do conhecimento da palavra de Deus em nossas mentes. Veja, a palavra de Deus é que é falada no Salmo 19, que ela é uma coisa mais preciosa que ouro, mais saborosa do que mel, que é uma palavra que a minha vida faz sentido depois que eu a leio. É a palavra de Deus que é a luz que ilumina o meu caminho. É a palavra de Deus que é o meu refúgio, é que me guarda. É a mente de Cristo que é descrita como a palavra de Deus, que quer ser implantada dentro de nós. Então, não acredite numa espiritualidade que tira demônio da pessoa, mas não coloca a palavra dentro dela. Não acredite numa espiritualidade que tira espíritos demoníacos que vêm para dentro da casa de alguém, mas não consegue tirar comportamentos demoníacos, atitudes demoníacas que ainda estão presentes na vida daquela pessoa. É a palavra de Deus pregada, assimilada, vivida, demonstrada, degustada, que faz com que a gente seja liberto do poder de Satanás. Amém. É essa a palavra que liberta a gente. Mas quando não é essa palavra que está ali, produz em nós destruição. Não tem outra coisa. Antigamente, a gente tinha igrejas conservadoras, muito mais do que temos hoje na proporção. E essas igrejas muitas vezes eram duras demais. Expulsavam o pecador da igreja, mesmo sem dar a opção para o pecador se arrepender. A menina de 16 anos de idade engravidava, a gente já excluía ela da igreja. E essa igreja se tornou antipática do mundo. Hoje, a igreja mudou. E ao invés dela mudar e vir para um equilíbrio, ela foi para o outro extremo. A menina de 16 anos, ela não fica grávida mais, porque ela aborta. E quem fala para ela abortar é a própria família dela, que muitas vezes o pai é pastor e a mãe é pastora. Porque agora, o que vale para nós é a aparência. O que vale para nós é dizer que a graça de Deus nos perdoa tudo e que ela não nos cobra nada. Veja, a graça de Deus nos perdoa tudo. A graça de Deus não nos cobra nada.
mas a graça de Deus custou um alto preço. E a graça de Deus é evidenciada nas nossas vidas por a transformação da mente e do comportamento. Por que só a experiência com o poder de Deus não é o suficiente? Porque a mesma coisa que aconteceu com os 10 leprosos, esqueci de novo o nome deles, né? Com os 10 leprosos, acontece com a gente hoje. 10 leprosos são curados, um leproso volta para conhecer o Senhor que o curou, a palavra do Senhor que o curou, e se entregar àquele Senhor. É isso que transforma a vida dessa pessoa para sempre, e não só uma cura que ela recebe naquele momento. Então, o que nós temos que aprender nesse texto? Jesus já disse para nós, na verdade, de uma forma muito mais clara, em Mateus 22, versículo 29, Jesus disse algo que Jefté poderia ter ouvido se ele tivesse na época de Jesus. Seria importante ele ter pensado. Olha o que Jesus diz: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Veja, no caso desses, que eram os saduceus, eles não acreditavam que poderia haver ressurreição dos mortos. Então eles não acreditavam no poder de Deus. E por que eles não acreditavam no poder de Deus? Porque eles não conheciam a palavra de Deus, que falava que Deus é Deus dos vivos. Só continuar depois de ler o texto. Que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não conheciam a palavra e por isso eles não reconheciam o poder. No caso de Jefté, talvez ele conheceu um pouco do poder, mas porque ele não conhecia a palavra, o poder não se instala na vida dele como algo relacional, que traz vida, transformação de mente, coração e comportamento. Jesus está lidando com isso no Novo Testamento, que Jefté deveria ter lidado lá atrás. Nós temos que lidar com isso com a mesma coisa. Nós erramos muitas vezes porque a gente não conhece nem a palavra e nem o poder. E eu acho que a gente pode dizer que alguns de nós muitas vezes erram porque se apega só ao poder de Deus. Então conhece o poder de Deus, mas não conhece a palavra de Deus. E alguns de nós talvez sejamos mais racionais e a gente conhece mais a palavra de Deus, mas o poder é só por tabelinha. A minha mãe orava, a minha avó orava, a irmã da igreja orava, mas eu não conheço o poder. Meus irmãos, a oração para que nós temos que ter hoje à noite e na nossa vida como igreja é que Deus derrame sobre nós o conhecimento da sua palavra e o conhecimento do seu poder, para que a gente venha entregar um culto que seja agradável a Ele. Porque quando nós nos relacionamos com intimidade com Deus e com sua palavra, ao contrário do que aconteceu com Jefté, nós temos uma vida que é construída de forma sadia, uma vida que é construída de forma poderosa na presença de Deus. Mas na presença de Deus, não na presença dos holofotes. Vamos orar, meus irmãos? Nós vamos ter ceia hoje à noite. Então eu queria que eu ia falar isso antes, inclusive, e esqueci. Né? Então, enquanto a gente estiver orando já aqui, eu queria convidar já o Mateus para vir aqui à frente. Ore e coloque sua vida diante de Deus. O teatro é a pior coisa que pode acontecer com o nosso culto. De teatralizar a nossa experiência com Deus. Então, às vezes, a gente ainda não está desejoso de Deus e da transformação que Ele traz. Mas então, pelo menos, clame a Deus para que esse desejo venha sobre a sua vida. Agora, se você já tem identificado no seu coração que você tem desejos profundos por Deus, então use isso, coloque diante dele, seja sincero com Ele, clame a Ele e peça a Ele para trazer à sua mente. Se você tem saído do caminho eterno, aonde é que você tem saído? Aonde é que você tem errado? E clame a Ele para você voltar para o caminho eterno. Vamos orar? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, nós dependemos completamente de Ti, ó Deus, para estabelecer, para criar em nós o desejo, ó Deus, de santidade, o desejo de conhecer a Tua palavra, de conhecer o Teu poder. Ó Deus, venha esclarecer para nós, ó Deus, o que nós temos que fazer e ser, o que tem que mudar nas nossas vidas. Deus, que a Tua palavra fique cada vez mais clara e que ela torne o nosso caminho cada vez mais claro. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.